Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Papo no Café. Eu sou Manuela Mello e hoje eu estou com Pedro Batista. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem, Manu? Como é que Tudo, você tá? tudo ótimo. Ótimo Obrigada. estar aqui com você, viu? E eu que agradeço o convite, poxa. A gente que acompanha tudo, faz aí torcida forte por todas as modelagens da iniciativa FIS. Quando a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre uma alegria. Ai, que bom. Obrigada. Eu confesso que seu nome estava na lista para falar com você há um tempo. Que Agora bom. a gente conseguiu. A gente Correria, conseguiu. correria, correria. Pedro, eu não te apresentei com o que você está fazendo, quem você é, porque eu quero que você apresente quem é o Pedro Batista. Olha que legal. Bom, vamos lá. Bom, o Pedro Batista é médico, formou lá na PUC de São Paulo, em Sorocaba, uma primeira faculdade de medicina do interior do Brasil. E, poxa, fui tenente médico do Exército na Tríplice Fronteira Brasil, Colômbia e Peru, Uau. lá no comecinho da década de 2010. Depois vim para São Paulo fazer especialização em cirurgia geral. Ingressei muito cedo como plantonista hoje numa das maiores operadoras de saúde do país, que é a Prevent Senior. E fiz carreira na Prevent Senior, tanto nos hospitais Santa Maggiore quanto na operadora, trilhando um caminho aí, graças a Deus, de muito crescimento. Nesse meio, eu fiz ainda especialização em políticas públicas de saúde pela FGV, fiz também um MBA pela Universidade de Miami, também em políticas de saúde lá pela Universidade de Miami. E depois disso, me aposentei das Não, operações se de saúde, da aposentou não, parte porque você está executiva. fazendo muita coisa. Me aposentei da parte executiva. Tá, Pronto, tá melhor. bom, tá bom. Me aposentei da parte executiva, então, com toda a trajetória que eu tive dentro do mercado de saúde, do sistema de saúde, eu tinha muita porta aberta e tinha a alegria de ter bons parceiros. É o que eu falo para todo mundo: a melhor coisa que existe na vida é ser bom pagador. E eu trabalhava em uma empresa que era uma ótima pagadora. Todos os fornecedores sempre foram muito satisfeitos com o trabalho que a gente fazia, todos os pacientes sempre foram muito satisfeitos com o trabalho que a gente fazia. E isso, quando eu saio da empresa, me continua abrindo grandes portas aí. E Legal. eu passo a fazer parte de membros de conselho. Então, fui conselheiro da MV Sistemas, fui conselheiro da ClinaCare, conselheiro da Cruz Verde, que já é um dos cargos de conselho que eu estou há mais tempo, que é um dos maiores hospitais de paralisia cerebral do país. Que legal. Pouca gente conhece, mas é muito É. legal. É importante conhecer para a gente saber o tanto que a gente pode ajudar essas instituições que são pouco faladas aí dentro do mood que a gente está acostumado a ouvir. E aí comecei a visitar, mano, muitas empresas de saúde no país, dar suporte de speech para bancos sobre mercados de saúde, então XP, BTG, Banco Original, e sempre tentando trazer esse ar de prosperidade e principalmente mudança que dentro do sistema de saúde precisa. E para mudança a gente precisa de inovação. Sem inovação não tem mudança, então também fui muito para ser investidor e advisor de uma série de startups, até chegar em julho de 23, no ano passado, quando eu resolvo, junto com o Joel Renaud Júnior, bem conhecido também, o Joel foi presidente da MEMED, Super. nós dois nos juntamos e criamos a Horus AI, que é uma empresa hoje focada em estruturação de dados de saúde, com utilização de inteligência artificial. É claro que mantive todos os investimentos que eu fiz nas outras empresas de saúde, então tenho uma responsabilidade aí como advisor nelas, mas a minha menina dos olhos hoje é a Horus AI. Legal. E a Horus hoje, ela tá focada em quê? Eu sei um pouquinho, tá? A Mas eu Horus sei hoje, ela, pelo que o claro, Rodrigo, claro. que a gente A tem Horus, ouvido aqui, mas eu tenho certeza que muita gente não vai saber e é bom. Vamos fazer, muita gente não sabe. vamos fazer o merchan. Vamos fazer um merchan. Vamos fazer Então, um para merchan. vocês terem uma ideia, a gente tem plena. Deixa eu criar todo o invólucro que está ao redor de Horus, que chama-se Sistema de Saúde Brasileiro. O sistema de saúde brasileiro hoje ele é hiper fragmentado. Se a gente for pensar só em sistemas que tem hoje enviando informações para o Ministério da Saúde ou para a ANS, a gente está falando de mais de 2.000 sistemas. O que todo mundo precisa lembrar é o seguinte: eles não emitem mesma linguagem. Se a gente pegar as 4 maiores fornecedoras de prontuários eletrônicos no país ou sistemas de suporte a operadoras de saúde, eles não se conversam entre si. Nem querem se Então, a conversar, gente tem né? aí... E nem querem se conversar, né? Só que isso, para nós como pacientes, e para nós como gestores mais ainda,
é um problema gigante, porque a gente fica à mercê de informações que poderiam ser extremamente preciosas para a nossa vida como paciente e para a eficiência operacional como gestor. E eu vivi isso quando eu estava dentro de uma operadora, que ela tinha a capacidade de ter todo tipo de informação administrativa, clínica e financeira estruturada. Então, para você ter uma ideia, a gente estava falando de uma operadora que a idade média dos pacientes era de 68 anos, 500.000 de pessoas com idade média de 68 anos. E mesmo assim, conseguia ter uma performance melhor que operadoras que tinham idade média de 34, 35 anos, como é a média brasileira. Isso justamente porque a gente conseguia fazer uma avaliação muito clara do que acontecia com a carteira, com cada paciente, antecipava eventos, analisava quem tinha casos específicos que poderiam gerar uma demanda extremamente grave. Então, tudo isso era antecipação de evento. A Horus, já com tecnologias de 2024, ela é uma empresa que ela criou a capacidade de agregar todo esse tipo de informação, criar um novo potencial de entrega de dados em altíssimo desempenho para que os sistemas hoje possam consumir dentro de uma plataforma única. E, óbvio que na hora que você tem uma tese tão intensa, que não é nova, pelo contrário, ela é uma tese antiga, ela tem que ser composta por padrões que sejam realmente rápidos, efetivos e de altíssima segurança. E aí foi o que a gente conseguiu criar dentro da empresa. Criar uma empresa que ela busca informações para as operadoras de saúde, onde quer que seja, traga elas anonimizadas para dentro de um banco de segurança e que, independente se a informação veio do exame laboratorial, do prontuário eletrônico, de qualquer fonte de informação, ela venha de um padrão que ela consiga ser utilizada pelo gestor para ele poder otimizar um serviço aí de excelência. Que legal, muito legal. É bem além do que a gente está acostumado a ouvir. Não, muito. E é uma coisa que você falou, é uma coisa que está sendo discutida há muito tempo. Né? Só para você ter uma ideia, Manu, e aí poucas pessoas têm noção dessa magnitude. Se você chegar hoje em um hospital, tá, de médio porte, vamos colocar um hospital de 200 leitos no Brasil, se você chegar para o time de TI daquele hospital, não estou falando nem operadora de saúde, e perguntar quantos sistemas são utilizados aqui dentro, eu te garanto que ele pelo menos vai falar 5. Esses 5 sistemas, geralmente, eles não estão totalmente integrados. Então, a gente tem perda de informação. Hoje é notório, já inclusive publicado pelas principais associações que temos aí no Brasil, a gente produz cerca de 30% de todos os dados produzidos no mundo. A saúde produz isso. Só que a gente não utiliza nem 3% dele como informação. Então, é muito pouco que a gente trabalha. Sim. É aquela questão, Manu foi lá no médico, Manu teve o resultado dos exames dela, esses resultados vão ser entregues para o médico, e aí o médico vai dar ali a orientação para a Manu do que ela precisa. O máximo que vai ser feito com esse resultado é quando a Manu, que fez os exames no mesmo local, ela conseguir abrir o aplicativo daquele laboratório e ela vai ter uma timeline ali do que foi feito e quais são as variações, tudo. Acabou. Ninguém faz mais nada com esse dado. Então ele fica inutilizado, você acha que você já não precisa mais dele, mas a gente tem um histórico fantástico de informações que elas devem ser utilizadas, só que elas só podem ser utilizadas quando você tem ferramentas que realmente podem entregar um valor agregado para todo mundo. Não, e aí tem baixa de custo, tem aumento de efetividade, N coisas, N benefícios que leva para a organização. Exatamente. Aí você pode trazer e montar os times que você quiser, os times que você puder, para cada um deles atuar em cima de vertentes que são necessárias. Poxa, eu quero atuar agora só numa vertente de otimização de processos. Poxa, então vou dar um exemplo. Eu quero otimizar o processo de cuidado do paciente, por exemplo, hepatopata grave. Então eu tenho um paciente que ele já é um hepatopata grave com MELD elevado, que é aí o índice que a gente calcula de gravidade de um paciente hepatopata. Só que para calcular o MELD, você precisa juntar vários tipos de exames e vários padrões de informação. Ah, mas isso já está dentro do sistema e o próprio sistema te entrega qual que é o MELD. E você consegue identificar que o paciente já faz mais de 6 meses que ele não faz uma endoscopia, e eu não preciso nem da endoscopia para saber que ele não fez a endoscopia. Eu posso ter a guia de emissão daquela endoscopia ou a solicitação daquela endoscopia, que também
uma informação que pode comemorar essa característica. E se ele não passou já de 6 meses sem uma endoscopia, qual que é a possibilidade que esse paciente tem de ter um sangramento em uma variz gastroesofágica e ficar grave e ter que ir para uma UTI? Tomar 5, 6 bolsas de sangue. Olha como que o exame de sangue simplesinho poderia dar uma informação em um paciente específico de tanta importância a ponto da gente não só deixar ele com extrema qualidade de cuidado, mas também evitando desperdício para o sistema. E é o que todo mundo me pergunta, Pedro, mas a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de cuidado. O que a saúde precisa entender, o que os gestores de saúde precisam entender, é que o melhor bem feito sempre é mais barato. Mais barato, exatamente. Exatamente. E pode fazer o cálculo que quiser, pode pegar uma trilha de 1 ano e meio de acompanhamento de um paciente que fez uma cirurgia robótica de câncer de próstata ou uma cirurgia aberta de câncer de próstata e pega esses 2 pacientes e calcula os custos dele ao longo de 1 ano e meio para entender que um paciente que fez a cirurgia aberta ele é muito mais caro do que o que fez, por exemplo, a cirurgia robótica correta, com boa negociação, com um bom médico, com um médico que tenha experiência para fazer o procedimento. Então, quando a gente faz tudo certinho, com equipe adequada, com materiais adequados, com boas negociações, a gente consegue fazer o melhor tratamento para o paciente. Só que para fazer tudo isso, a gente tem que ter um nível de informação que seja acima do que a gente tem hoje. Eu estava conversando semana passada, retrasada, com... Eu não lembro agora com quem, mas estava falando isso, tipo, de ver a saúde como um sistema, né? Como um ecossistema, tipo, o todo, assim, é o paciente que não fez endoscopia, o que essa endoscopia vai acarretar depois para ele e para o hospital e para uma operadora, né? Para tudo. Essa visão longitudinal, né, Manu, que a gente tanto gostaria que tivesse para a gente como paciente e que para um sistema de saúde seria tão clara, ela fica muito dificultada justamente porque os interesses são mistos. E a gente já conversou sobre isso diversas vezes nas nossas discussões dentro da iniciativa FIS, com uma série de players de todos os âmbitos. Dentro do âmbito operador, dentro do âmbito hospitalar, dentro do âmbito público, dentro do âmbito do prestador de serviço e por aí vai. A questão é que tem que se fazer alguma coisa. Aí a gente tem que mostrar que a eficiência ela vem com modelos que são... até a gente ficar repetindo palavras, mas é disrupção. Só que a disrupção ela não vem de coisas novas. Ela vem de você fazer o mesmo que fazia antigamente, mas com uma roupagem mais eficiente. Então, por isso que eu estou te falando, a gente está falando de teses que elas são ditas há 10, 15, 20 anos. Muito tempo. Só que, nesse período de 10, 15, 20 anos, os sistemas, eles fizeram assim em relação à exponencialidade de modelos e, principalmente, a dificuldade de integrações. E aí a gente escuta a palavra interoperabilidade várias vezes, a gente escuta a palavra dificuldade de integração várias vezes. Tá bom, ok. Então, deixa eu dar uma puxada do freio de mão e deixa eu fazer diferente. Como eu faço para tentar fazer com que uma grande operadora ou que uma prefeitura ela tenha capacidade de acesso a informações rápida e sem fricção com equipes que não estão preparadas para fazer isso? Eu simplesmente tiro a necessidade de trabalho das equipes. Então eu alinho com os executivos, eu alinho com gestores, eu alinho com o jurídico, para que tudo que está hoje de tecnologia e principalmente legislação suportando essas características, principalmente que a LGPD ela é um incentivador da boa estruturação de dados. Muita gente fala, eu não posso fazer isso por causa da LGPD. Não, gente, é o contrário. Se você segue a risca... É o que mais ouve, né? Exato. Se você segue a risca o que está dito na LGPD, ou seja, você ter o consentimento do paciente, você ter a anonimização de dado para trabalhar esse dado de maneira eficiente e vai avaliar populações, você ter sempre um acompanhamento e a disponibilidade dessa informação para o cliente de forma a ele sempre se beneficiar do que essa informação traz. Então, poxa, as situações estão muito claras. O que falta é justamente todos se adequarem e, assim, a LGPD já está aí para a gente há algum tempo. Todos que estão sabendo usá-la adequadamente
estão tendo muito benefício. E é isso que a gente precisa incentivar cada vez mais. Sim, sim. Aqui a gente apoia muito isso, e a gente tenta incentivar, né? Antes de eu entrar sobre a Fizwick, só uma curiosidade. Você comentou que você fez cirurgia, trabalhou, né, trabalhou no Exército. Você dá assistência ainda ou hoje você está 100% como empresário? Eu estou 100%, vamos dizer assim, ó, eu estou 100% dentro das empresas que eu acabei fazendo algum tipo de investimento. E estou 120% com os pacientes que eu acompanho até hoje. Ai, que bom! Que legal! Vamos dizer assim, cirurgia mesmo, operar faz muitos anos que eu já não opero. Só que a gente não pode perder o tato, né, mano? Eu acho que para a gente ser bom profissional, para a gente cuidar de tanta gente quanto a gente precisa, a gente tem que sempre estar próximo das pessoas que precisam da gente. Então eu tinha uma mania boa do ponto de vista do paciente, que era fornecer o telefone pessoal. Então, os 10 anos que eu fiquei na operação cuidando de pacientes idosos, eu oferecia meu telefone pessoal quando eu acabava criando uma confiança com o paciente, e o paciente tinha confiança comigo também. Então, a lista de pacientes é grande, a lista de pais de amigos é gigantesca, a lista de amigos que me procuram sempre para dar alguma opinião e ajudar em alguma demanda também é muito grande, e eu sigo nessa, sempre dando suporte. Hoje mesmo eu estava fazendo, de manhã eu fiz 5, 6 consultas aqui com pais de amigos, com amigos que precisavam de orientação, e aí eu sempre... Essa é a vantagem de ter sido diretor em hospital de cirurgia, hospital de neurologia, hospital de cardiologia, e a gente sempre gostava de entrar para dentro da operação e analisar cada meandro do que tinha de possibilidade de melhoria junto ao paciente. Então a gente foi agregando aí muita informação boa. Vamos saber, qualquer coisa a gente se fala. Qualquer só coisa chamar. Eu te ligo. Pedro, eu vou entrar agora na Fizwick, e aí é muito legal falar com você sobre isso, porque eu sei o quanto você tem ajudado o Rodrigo a construir muitos painéis, e você vai estar em 2, né? Em 2 painéis, que é o futuro de Health Analytics, aí agora eu vou pegar minha cola, futuro de Health Analytics e erros e acertos em investir em saúde no Brasil. São painéis que são diferentes, mas eles são complementares, eles vão se encontrar. E quais as suas expectativas para esses painéis? Bom, o futuro do Health Analytics, eu acho que ele é o que todo mundo tem esperado aí do que a tecnologia está trazendo. Né? Porque o Health Analytics, ele é a nossa capacidade real da gente ter mais qualidade. E de o médico poder focar mais no paciente. Na hora que eu tenho informações que são preciosas e extremamente bem colocadas, eu como médico, eu tenho muito mais facilidade de cuidar do meu paciente, porque aquilo lá já chegou para mim de uma maneira extremamente confiável. Então, o Health Analytics também, né? Estruturado, o que o Health Analytics vai trazer para a nossa vida, aí já dando um spoiler do nosso nível de discussão, é não só apresentar exemplos reais do que já está sendo feito, mas também o tanto que isso pode melhorar e trazer mais segurança para as pessoas e para os médicos que trabalham hoje à frente do sistema. Né? Do outro lado, a gente está falando de investimentos em saúde. E aí a gente tem alguns convidados que vão estar participando, que são fantásticos, são caras de peso, que inclusive investiram muito em saúde no Brasil, de um ponto de vista que a gente vê grandes conglomerados cada vez mais consolidando o mercado, outros conglomerados também que tentaram consolidar o mercado, mas não se deram bem, e aí a gente vai ter algumas histórias dessa com a explicação do porquê que não dá certo, muitas vezes. Isso é muito e legal. Geralmente é o que todo mundo precisa entender. O não dar certo sempre está vinculado a você perder pessoas que são importantes para o seu sistema. Ou você perder um modelo de líderes que faziam o seu serviço ser mais eficiente, ou então você simplesmente mudar ou pivotar um negócio depois de um grande investimento, e aquela mudança e pivotagem tirou o que o paciente mais gostava, o que o cliente mais admirava na empresa. Então, são vários pontos que a gente vai citar nas 2 palestras, que eu acho que vai sustentar você dentro do teu dia a dia,
a começar a perceber pontos de melhoria e pontos críticos que a gente precisa prestar atenção para não colocar o nosso negócio, que é saúde, em risco. Então, são 2 painéis. Quando eu vi que estavam na programação, eu fiquei bem feliz, assim. Eu fiquei... E eu confesso que esse dia com os acertos eu achei o mais necessário de todos, porque... Exato. O que tem de startup vindo e aí tem uma visão... Eu até conversei com a Ana Carolina Vasconcelos. Sim, sim. Cândido, desculpa. Ana Carolina Cândido, na semana passada, justamente isso. Tem uma visão romantizada de startups, que startups é o máximo, que você vai ficar milionário e que você não vai precisar mais trabalhar na vida, né? Que se você não faz a lição de casa, gente, você vai errar, você vai perder, né? Você vai perder seu investimento. Eu adorei o que você falou. Adorei o que você falou, porque assim, eu sou fundador recente de uma startup. Eu fui o fundador de uma startup com 41 anos, com o meu sócio fundador com 43, e os dois já tendo sido executivos de grandes operações no Brasil. A hora que a gente bota, de novo, a camisetinha, tá? A calça jeans, o tênis, e vai conversar com gente para a gente criar um sistema, eu posso falar para você, a gente passou agora é raro isso, mas aconteceu no Brasil e aconteceu com a nossa empresa. A gente passou para conversar com alguns players de mercado justamente para a gente avaliar a tese, antes de mais nada. Se a tese, o que esses 2 caras que têm tanta história estão fazendo dentro de startup? Estão montando uma startup. Qual que é a tese? E aí a gente teve muita felicidade porque a gente tem um grupo de investidores extremamente renomados, que esse grupo de investidores, depois do aporte, um deles era um fundo de Venture Capital, e esse fundo de Venture Capital, ele simplesmente pediu aí para fazer um due diligence. Manu, é raríssimo a gente ter hoje uma startup de menos de 1 ano passar por um processo de due diligence de 5 meses. Sim. Então a gente estava fazendo ali toda a avaliação, foram mais de 4.000 trocas de documentos entre as 2 equipes, jurídico, a parte técnica. É uma empresa que ela tem já certificados de sociedades brasileiras de software. Então, não é simples. Se todo mundo está achando que é simples, simplesmente porque você tem uma tese, montei uma startup, vou puxar dinheiro e vou voar, é melhor você se programar primeiro. A gente tem um caminho longo de responsabilidade. Eu acho que esse é o grande tema, né? É a responsabilidade que você tem, com a sociedade, 2, com o dinheiro de quem está investindo em você, e 3, com a resposta de propósito que você tem para você e para o seu time no que você vai fazer. Então, é um tema muito legal para a gente trabalhar lá. E ninguém fala, tipo, todo mundo fala dos acertos, todo mundo fala das vitórias, mas vamos também aprender, né? Porque tem muita gente que está começando, né? E sem contar, é óbvio, da variedade, e aí já que você puxou a bola, da variedade de palestrantes, temas que a FISWeek vai apresentar, que, francamente, eu fiquei alucinado como dessa vez vocês conseguiram se superar muito em tudo que vai ter de entrega. Olha, a gente estava fazendo uma reunião agora e a gente começou a falar sobre tudo que vai ter na FISWeek. Aí tinha uma pessoa assim, eu tinha certeza que eu estava com uma visão muito rasa da FISWeek. Eu falei, então... Quando eu falo para vocês verem, entrarem no site, darem Google nas pessoas, porque tem um painel só de mulheres, com a Suen que trabalha em Oxford na parte de vacinas, trabalhou junto com a GSK e outras empresas no desenvolvimento de vacina. Outras gigantes do desenvolvimento de vacina no mundo. Exato. Foi do Instituto Bill e Melinda Gates. Junto com ela, está com 3 imortais da Academia Brasileira de Medicina. Mulheres, das 10 que hoje tem. Então, assim... Não, é muita coisa. É muita qualidade de apresentação que todo mundo vai poder se deliciar aí nesses dias de 6, 7, 8 de novembro. 6, 7, 8 de novembro. E, não, vai ser bem legal. A gente está bem ansioso. É um modelo novo que a gente está propondo, né, para a gente, não para o setor, mas para a gente.
com os lounges das empresas, vocês vão estar lá com a gente. Então, assim, tá bem desafiador, mas a gente está super confiante e tá sendo muito sucesso. A gente está sendo recebido muito... Assim, a gente está tendo boas surpresas nessa trajetória. Mas eu acho que é isso. A gente acabou já o tempo, infelizmente. Passou. Eu falei que passa rápido. Eu falei que passa rápido. O papo é bom. Pedro, muito, muito obrigada por você ter participado. Realmente eu queria conversar com você há mais tempo. Eu acho que precisava de algumas... acho que mais maturidade minha do que... do que tudo. Que bom que deu certo. A casa é tua, você sabe disso. Rodrigo continua te mandando mensagens às 8 horas da manhã, todos os dias. Mas eu gosto demais. Tanto o Rodrigo quanto o Josier são caras que eu tenho profunda admiração, porque sempre tiveram ao meu lado em todas as fases, desde que a gente se conheceu, em todas as fases da minha carreira. Então, é uma amizade que veio com muito carinho e muita ajuda de ambos os lados. Com certeza. Só tenho a agradecer a vocês por tudo que a gente faz junto. Imagina, eu fico muito feliz e ter parceiros como vocês faz toda a diferença aqui. Então, a casa está aberta, quando quiser. Tamo junto, você sabe que é só chegar. Muito obrigada. Eu acho que é isso. Eu agradeço. Beijo grande para todo mundo. Tá? E a gente vai se ver no dia 6, 7 e 8 de novembro, lá no MAG, antigo Centro de Convenções da Sul América. De 6, 7 e 8 de novembro, baita de um evento fantástico, um dos maiores da saúde brasileira, para todo mundo poder se atualizar e ficar cada vez mais preparado para o que vem pela frente. Com certeza. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Papo no Café. Fiquem ligados que tem mais daqui a pouco. Beijo. Esse episódio do podcast Papo no Café tem como oferecimento parceiros Prime, Aliança, Amil, AstraZeneca, Blessing Laboratórios, Cortex Med, MedHill, Novartis, Oncoclínicas, Roche, Cidine Brasil, Servier, Takeda, White Martins. Parceiros Standard, Abrange, Associação Comercial do Rio de Janeiro, AWS, JEP Advogados Associados, Grupo Laços, Grupo Sabin, GSK, IBKL, Johnson & Johnson MedTech, Mandetta e Gregório Advogados, Pfizer, Redditor Sul América, Synapse, Viventures e parceiro Entry, Hospital São Cotes.